E aí rapaziada, meu nome é Wesley, vocês vão estar me conhecendo agora, porque ninguém aí me conhece, eu não vou divulgar para nenhum conhecido meu esse canal, eu só vou fazer vários vídeos com conselhos, se tiver uma pessoa assistindo e podendo usufruir dos conselhos que eu vou dar aqui, já tá ótimo pra mim, tá ligado? Vai ser uma vida que eu vou estar ajudando, né? E, bom, eu vou fazer o vídeo aqui, eu vou secando e lavando a louça aqui, tá? Porque eu tô com pouco tempo e eu já vou explicar pra vocês por que também disso, mas é o único tempo que eu... Minha gata tá miando aqui. Mas é o único tempo que eu tenho pra fazer vídeo e poder ajudar alguém de alguma forma. Mas, bom, o tema desse vídeo, como vocês viram pelo título aí, pessoas de 18 a 30 anos, vocês precisam ver esse vídeo, cara. E eu precisava ter visto um vídeo que nem esse há algum tempo atrás. Talvez eu tenha até visto algo parecido, mas eu não coloquei nada em prática. Então também não adiantou porra nenhuma, né? Mas eu vou ir fazendo meu serviço aqui, tá? Enquanto eu falo com vocês. Mas, cara, o maior conselho que vocês podem ter nessa idade, talvez até tenham pessoas que já tenham seguido esse conselho, provavelmente a metade, né? Ou menos da metade, mas algumas pessoas com certeza que estão vendo esse vídeo já vão ter feito isso, que é ir morar sozinho, cara. Às vezes você fica com essa ideia de que, pra que eu vou morar sozinho, sendo que vou pagar aluguel e meus pais... Eu moro na casa dos meus pais, então eu tô no conforto, não tem por que eu pagar aluguel, não tem por que eu sair de casa e meus pais são boas pessoas e tal, me tratam bem e tal. Cara, eu achava isso também. E se a minha mãe tivesse sido uma boa pessoa comigo, talvez eu tava lá na casa dela até hoje, tá ligado? Só que mesmo assim, isso é mente de bundão, cara. É mente de bundão, porra. Eu só tenho cara de acabado, cara de sofrido, mas eu tenho 23 anos, tá ligado? E esse ano eu vim morar sozinho, fazem 4 meses que eu tô morando sozinho, por causa que deu umas treta lá em casa com a minha mãe e tal, uns parentes que vieram se meter no meio, e aí peguei pra não me incomodar mais, que já tava me incomodando há um bom tempo, por isso que eu tô calvo, já há uns 3, 4 anos já se incomodando. Peraí, deixa eu ver o negócio. Ah, tá. Já há uns 3, 4 anos já se incomodando bastante todo dia e eu decidi sair de lá, tá ligado? E eu fui muito bundão, tá ligado? Porque tipo assim, cara, já era pra eu ter saído no primeiro ano que começou essas picuinhas, tá ligado? E então eu decidi sair de casa. E como eu falei pra vocês, né, cara, se não tivesse dado nada disso, foi um livramento pra mim, na verdade. Se não tivesse dado nada disso, eu tava lá até agora no conforto, tá ligado? E eu vim morar sozinho e, cara, é um negócio que, tipo, eu nunca prosperei tanto, sendo que eu tenho muito mais gastos, cara. Sério mesmo. Talvez alguns de vocês aí foram morar sozinho e estão fudidos, estão ferrados com grana e tal, mas eu vou explicar o porquê, cara. Eu sei exatamente o porquê que você provavelmente está ferrado morando sozinho e vou explicar também pra quem ainda mora com os pais. Desculpa as pausas que vai ter aí, tá, pessoal? Que eu tô secando e lavando a louça aqui e eu não vou editar nada desse vídeo, eu só vou pegar e postar e foda-se, cara. Quem quiser assistir, que assista. Quem quiser levar pra você o conselho, leva. E é isso. Bom, a partir do momento que você fica na casa dos seus pais, cara, você tá num conforto que você faz somente o mínimo pra você ir conquistando suas coisas aos poucos. Claro, de um certo modo é uma segurança maior, você não vai ter muitos problemas, né, ao longo do caminho. Mas, cara, isso não vai deixar você prosperar de verdade, tá ligado? Eu não digo prosperar só em questão material, mas prosperar num todo, tá ligado? Você melhorar como pessoa já é um modo de prosperar, entendeu? Não é só dinheiro que eu tô falando. E, velho, eu vim morar sozinho
eu era um cara muito procrastinador, deixava tudo pra depois, tá ligado? Às vezes ia lá, tirava minha roupa pra tomar banho, deixava jogada no meu quarto e foda-se. Era sempre assim uma desorganização desgraçada, uma falta de vontade de fazer as coisas, cara. E eu percebo que aqui na minha casa agora morando sozinho, ou é eu, tá ligado? Se eu deixar aquela camiseta jogada, por mais que quando eu morava com a minha mãe, isso era um dos motivos da briga, às vezes eu deixava as coisas pra depois e eu ia fazer depois. Só que ela ia lá e fazia por mim e ficava, porque eu que tenho que ficar juntando roupa pra ti, pi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 . E, cara, isso me incomodava muito, por mais que eu ia fazer depois, tá ligado? Mas aqui, não tem a minha mãe pra ir lá e pegar e fazer algo que eu deixei pra depois, tá ligado? É sempre eu. Então eu começo, cara, a pensar, quando eu vou deixar uma roupa jogada no chão, eu já penso, cara, depois eu que vou ter que fazer isso. Então eu já vou lá e já jogo onde é pra jogar, tá ligado? E louça também. Antigamente eu deixava acumular louça, agora eu não deixo acumular louça, tá ligado? Dificilmente eu deixo acumular louça só quando eu tiver muito pouco tempo, mas eu sempre vou lavando já e deixando organizado, cara. Roupa eu que tenho que lavar, eu tenho que fazer tudo, cara, tudo. Tenho que limpar a casa. E talvez pra vocês, pra alguns, vão acabar pensando, pô, mas isso é o mínimo, né, cara, que tem que cuidar da própria casa. Só que tem um porém, rapaziada. Tem um porém. Eu tenho 3 empregos, tá ligado? 3 empregos. E pra você ter muito tempo pra fazer essas coisas ali é foda, cara. Porque eu já tô cansado do serviço pra caralho. Tô cansado. E ainda tenho que limpar a casa, tenho que lavar a louça, tenho que lavar roupa, tenho que fazer a porra toda sozinho, tá ligado? E quando você tá nesse negócio, nessa frequência, tipo, é tudo por você, cara, é tudo por você. Você, como é que eu posso dizer, cara? Você tem que dar um jeito, porque senão acumula tudo, daí fudeu, cara. Aí você vai explodir, entendeu? E aí você aprende a ser mais organizado, você aprende a tentar economizar, gastar um pouquinho de tempo agora, tipo, eu vou ter que gastar um pouco de tempo lavando a louça que eu sujei agora pra depois não ter que gastar muito tempo lavando uma montoeira de louça, tá ligado? Porque se for ver matematicamente é ao mesmo tempo, né? Que eu vou gastar, tipo, beleza, vou deixar aqui a louça, mas depois eu vou gastar o mesmo tempo que eu gastaria agora. Mas não, porque provavelmente até lá a louça vai estar com sujeira já grudada há mais tempo, vai estar dura, vai ser ruim pra lavar, vai demorar bem mais, tá ligado? Isso é só um exemplo. Você aprende a fazer as coisas na hora, você não deixa nada pra depois, tá ligado? Isso no meu caso que tenho esse tanto de serviço, tá ligado? Porque eu não tenho tempo pra fazer as coisas, então eu tenho que fazer na hora. Mas se você quiser morar sozinho, e esse é o maior conselho desse vídeo, tá? Já vamos pra outro assunto agora. Você tem que fazer a mais que todo mundo, irmão. Porque senão você não vai evoluir. Não vai evoluir. Ou você faz a mais, ou você não vai evoluir, cara. Esse é o maior conselho que eu posso dar. Por quê? Se você, por exemplo, eu tô trabalhando aqui, eu tô morando aqui, quer dizer, e eu pago 1.600 de aluguel, tá ligado? 1.600 de aluguel. E, velho, no emprego normal, eu não sou um cara que eu não tenho habilidade de trabalho nenhuma, assim, que seja bem remunerada, tá ligado? Eu sou peão, mano, eu não vou ganhar mais de 3 mil reais no emprego provavelmente, tá ligado? No emprego normal. E... Pera aí, rapaziada, vou lá fechar a porta porque tem som alto aqui. Então vamos dizer, é um exemplo, tá? Eu ganho menos que isso, não vou falar quanto que eu ganho, mas vamos dizer que o meu salário seria 3 mil.
Cara, só 1.600, a metade é para aluguel. O resto é para as contas de água, luz, internet, essas coisas assim. Outra é comida, outra é ração para os meus gatos, outra é para gasolina da moto, outra parte, manutenção, uma ou outra que tem que fazer na moto, trocar óleo, alguma coisa assim. Então, tipo assim, percebeu que se for contar tudo isso, botar isso no papel, já foi praticamente meu salário todo, cara. Foi praticamente meu salário todo. Se eu ganhasse 3 mil, né? Se eu ganhasse 3 mil. Porque eu ganho menos, então talvez até faltaria, cara. Até faltaria, tá? E já pensou que se eu tivesse que viver com isso, eu ia viver a vida toda desse jeito, cara? Eu não ia evoluir em nada, eu só ia sobreviver, literalmente. Eu ia trabalhar para sobreviver. Porque vai ter ajuste de aluguel, daí o salário aumenta na mixaria todo ano, tá ligado? Que não paga nem a inflação. E já pensou, se fosse só um emprego eu não ia evoluir nunca, cara. Então você que tá indo morar sozinho, você tem que dar um jeito de fazer mais, cara. Tá ligado? Você tem que dar um jeito de fazer mais, porque senão você nunca vai evoluir. E isso é uma das melhores coisas de vir morar sozinho, porque você percebe isso. Você percebe, ou eu trabalho que nem um condenado agora para conquistar alguma coisa, ou eu não vou ter nada se eu continuar só em um emprego, trabalhando das 7h30 às 5h30, e você não vai conquistar nada, cara. Se você é daquele tipo que, vou trabalhar e final de semana, sexta-feira, eu vou descansar, vou sair, vou fazer alguma coisa, você não vai conquistar nada, nada, você tem que ter isso na cabeça. Então, eu arrumei outro emprego e eu tenho um negócio também, né, que eu faço açaí. Então, o que acontece? Eu trabalho no emprego durante o dia, né? Nessa empresa aqui. Aliás, sou muito grato a essa empresa, que quando eu saí lá da casa da minha mãe, eles me contrataram lá, tá ligado? Uma empresa muito boa, aliás. Mas não tô dizendo que eu quero ficar na empresa não, filho. Eu quero evoluir, tá ligado? É por isso que eu trabalho tanto, porque eu não quero ficar na empresa trabalhando das 7h30 às 5h30 pro resto da vida, não. Tá ligado? Eu quero evoluir, eu quero ter algo a mais, eu quero ficar rico, porra. Senão eu não ia trabalhar tanto. E eu trabalhava na verdade, eu saí desse emprego, mas eu tô fazendo outras coisas agora. Que é outras coisas que eu vou falar mais pra frente, né? Agora, primeiro eu vou trabalhar e depois, na hora que estiver dando boa, eu falo. Mas eu trabalhava de motoboy à noite, foi 3 meses assim, desse final de ano. Foi de setembro a dezembro, nesse pique, cara. Saía do trabalho, vinha pra casa, só comia alguma coisa, se arrumava, pegava minhas coisas que eu uso pra trabalhar à noite. E ia trabalhar de motoboy, cara. E daí ia até as 11 horas da noite. Quando eu saía no horário, né? Porque muitas vezes saía pedido ali 10h50 e poucos e tal, e eu ficava até 11h30 na rua pra chegar em casa quase meia-noite. Todo santo dia isso. Então, o único dia que eu não trabalhava à noite de motoboy era as segundas-feiras, né? Que daí era fechado e à noite eu tava com a noite livre. Mas eu trabalhava no meu negócio daí, tá? Que é o que? Eu tenho um delivery de açaí. Então eu vendo açaí, eu faço o açaí em casa e final de semana durante o dia e as segundas-feiras à noite, né? Que era o único dia que lá onde eu trabalhava de motoboy era fechado. Então, cara, eu tava trabalhando toda hora. Os únicos momentos que eu não tava trabalhando era sábado e domingo de manhã. Porque à tarde, sábado e domingo eu trabalhava no açaí e à noite ainda eu ia trabalhar de motoboy no sábado e domingo. Que eu abri o açaí só à tarde, só das 1 às 5h15. E às 6h30 eu tinha que estar lá para trabalhar de motoboy, até às 11. Tá ligado? Todo santo dia de domingo a domingo e eu não parava, cara. Sério mesmo, mas tipo assim, eu não tava, tipo, extremamente cansado, tá ligado? Tava cansado, claro, toda a vida eu tava cansado, mas não era algo que tava me matando, tá ligado? Porque, cara, eu tava vendo a cor do dinheiro. E isso que é importante. Quando você trabalha esse tanto, você vai perceber que você vai estar evoluindo, tá ligado?
É muito... Cara, sério mesmo. Você para de ser vadio, cara. Para de ser preguiçoso. Vai trabalhar mais, cara, se estiver morando sozinho, tá ligado? Por quê? Você vai estar muito mais feliz trabalhando mais e tendo dinheiro, vendo a cor do dinheiro, evoluindo, do que trabalhando em um emprego só pra sobreviver. Vai tomar no cu. Ninguém merece uma vida dessa, cara. Tem que trabalhar o dia inteiro só pra sobreviver, cara. Todo santo dia e final do ano pegar e aproveitar um pouco com o 13º, que vida desgraçada é essa? Tá fora, mano. E eu acabei percebendo que eu tenho que aprender a ganhar mais dinheiro, tá ligado? Esse que é o negócio de morar sozinho, cara. Você percebe que você tem que arrumar mais jeito de ganhar dinheiro. Então você vira um leão, cara. Essa é a verdade. Todo dia você sai de casa a caça e tem que voltar com alguma coisa, tá ligado? Não tem, mano. Você não é mais aquele cara que fica no conforto na casa dos pais. E eu, quando eu tava na casa da minha mãe ainda, eu já era um cara trabalhador, tá ligado? Eu nunca fui vadio, mano. Nunca fui vadio, eu sempre trabalhei. Trabalhava já à noite de motoboy, trabalhava durante o dia também. E eu fazia o açaí na época lá da casa da minha mãe. Isso foi uma das coisas que fez eu sair de lá, porque ela só nunca me ajudou em nada, ela só... Não que eu tô dizendo que ela tinha que me ajudar, mas tipo assim, não precisava atrapalhar também, tá ligado? E atrapalhava, esse que é o problema. Eu nunca pedi pra me ajudar, mas também não precisa atrapalhar, né? E tava me atrapalhando, então eu vazei fora. Só que o açaí, cara, ele não nunca me deu muito dinheiro. E é aí que tá o negócio, cara. Eu tive que buscar outras formas. Porque beleza, lá morando com a minha mãe tava de boa, o açaí não precisava dar muito dinheiro. Porque eu não pagava aluguel e tal, só pagava minhas contas e é isso, entendeu? Eu tô mais conversando com vocês do que terminando a louça. Mas enfim, quando você mora sozinho, você se obriga a fazer isso. Esse que é o negócio. Você se obriga. Eu realmente achava que eu era um homem. Agora, eu sou um homem. Entendeu? Porque cara, eu por eu. Entendeu? Eu por eu. Bom, eu acho que esse aí é o conselho, mano. A partir do momento que você mora sozinho, é você por você, ou você trabalha mais e você aprende a fazer mais dinheiro na marra, cara, porque não tem como sobreviver no Brasil com um emprego só, irmão, morando sozinho, tendo que pagar aluguel. Não tem como, tá ligado? Só quero terminar essa louça aqui, tomar um banho e vender meus açaí, porque agora eu saí do trabalho que eu trabalhava à noite e agora eu tô só no açaí, tá ligado? Tô vendendo aqui, fazendo meus marketing e tal, e tô começando agora a fazer esses vídeos aqui. Se um dia viralizar, boa, eu acho que não vai tão cedo, talvez vai, ou não sei, mas se não viralizar, foda-se, como eu falei pra vocês, cara, se tiver uma pessoa me assistindo e levar esse conselho pra vida dela, já tá ótimo. É isso daí, valeu, até o próximo vídeo e é nóis.